to the great, to the warm community in São Paulo, in Brazil, L'chaim and L'chaim v'levrach. É uma grande honra para mim participar no Farbrengen de Gimel Tammuz Tafshin Pei, compartilhando algumas palavras ligado com o grande dia de Gimel Tammuz. E como o Alter Rebbe nos ensina que um judeu vive com os tempos, um Yid vive com o Parsha da semana, já que Shabbos passada, Shabbat é o dia de Minei Mizborchen Kula Yomen. Do Shabbos, toda a semana pega os brachas. Então tem uma grande ligação hoje, Gimel Tammuz, com o Shabbos, Parsha Shalach. Eu quero olhar no Parsha de Shalach, como também viver com os tempos, olhar no Parsha desta semana e ver que tem uma tema geral que liga as duas. E esta é a tema do Gimel Tammuz. Começando com a Parsha da semana passada, Parsha Shalach. O Parsha começa com a história dos espiões dos Meraglims e o Parsha termina com o Parsha de Tzitzis. O começo e o final são ligados. Qual é a ligação? Quando Moshe Rabbeinu enviou os Meraglim, Moshe Rabbeinu falou para eles: Ureisem es haaretz. Olham na terra, enxergam a terra. Ureisem. O Parsha Shalach termina Tzitzis, Ureisem oisoi. Hashem nos manda para a gente olhar, enxergar os Tzitzis. Ou seja, que na vida tem duas enxergares, tem duas maneiras de olhar na vida, no mundo. Tem um olhar não bom, o olhar dos Meraglim, e depois tem um Ureisem positivo, boa. Na verdade, a mesma é também na Parsha desta semana. O Parsha começa Koirach, Vayikach Koirach, fala Rashi, a gente estuda Hitas, por que Koirach se separou da comunidade? Porque ele olhou em algo, Ro'o Koirach, e ele reagiu de uma forma não positiva. Ele olhou que Elitzofan ben Uziel, ele foi colocado como o chefe do tribo de Kohos, e ele não gostou, ele ficou com inveja. Ele viu algo e em vez de ele ficar feliz com a grandeza de Elitzofan, ele falou, por que deram a honra para ele e não para mim? Então ele brigou. Um olhar não positivo. A Parsha dessa semana termina com um olhar muito positivo. A Parsha termina que Hashem dá para a gente 24 oportunidades de dar matonos para os Kohanim, de dar presentes para os Kohanim. E quando a gente estuda esta mitzvah, que nós temos um mérito e uma responsabilidade de dar um kavod para um Kohen, quando a gente vê o Kohen, a gente não fica com ciúmes, com inveja, porque ele tem matones e a gente não. Da opposite, ao contrário. A gente vê algo e nós ficamos com orgulho do Kohen, nós ficamos com um bem-estar que Baruch Hashem, um outro Yid é abençoado, um olhar bom. E na vida sempre é assim. Tem um olhar, um reisem que não é positivo. E hoje nós vamos celebrar o Rebbe que ensinou e que continua de ensinar a gente de sempre olhar de uma forma positiva. Quando esse vírus de corona começou, e pela primeira vez na nossa história, todas as sinagogas do mundo foram fechadas. Tinha pessoas que olharam nisso de uma maneira não tão positiva e falaram palavras que têm que ser faladas. Fizeram uma crítica e tem uma validade para a crítica, que as sinagogas foram fechadas porque talvez a gente estamos conversando demais na sinagoga, tem uma falta de kavod para o kedusha de Beis HaKnesses, de Beis HaMedrash, vachulei. E obviamente sempre é importante se melhorar e melhorar a comunidade. Então tinha um tempo e tinha uma justificação para falar estas palavras. Então vamos aceitar isso.
Mas nós agora que estamos começando a reabrir todas as sinagogas, que Baruch Hashem, em Eretz Yisrael, já abriu. 770 já abriu. Aqui nos Estados Unidos, Baruch Hashem, 2-3 semanas já abriu. Se Deus quiser, brevemente em São Paulo, em Brasília, as sinagogas vai se reabrir. Então, se tinha uma razão não positiva que causou espiritualmente a fechadura, então vamos usar a mesma lógica de uma forma positiva, que a razão por que as sinagogas estão se reabrindo é porque Hashem olhou na nossa comunidade e Hashem viu algo muito especial. E por causa do nosso mérito, nós estamos tendo uma reabertura do Batei Knesset e do Batei Medrashos. E eu quero sugerir o seguinte, e essa ideia é especificamente ligada com vocês, nós aqui em São Paulo, aqui em Brasil. Quando a comunidade judaica, quando nós perdemos o nosso primeiro Beis HaKnesses, Beis HaMedrash, Churban Bayis Rishon, quando o primeiro templo foi destruído, e nós fomos levados fisicamente para Babel, para a Babilônia. E o Medrash conta que Abraham, Yitzchak, Yaakov e todos os tzadikim começaram a implorar a Hashem: oi, Gewalt, o que está acontecendo? Hashem prometa que você vai reabrir a sinagoga, que o Beis HaMikdash vai ser reconstruído. Hashem ouviu, mas Hashem não respondeu. Até quando chegou Rochel Imeinu, e Rochel Imeinu começou a chorar. Mas para Rochel, Deus ouviu e respondeu. E a gente lê isso, Rosh Hashanah, segundo dia no Haftarah. Que Hashem prometeu para Rochel, yesh tikva. Não, yesh tikva. There is hope. Veshoveu banim ligvulam, os teus filhos vão voltar nas suas fronteiras, os seus filhos vão voltar nas suas sinagogas, os seus filhos vão voltar para o Beis HaMikdash. Por que Hashem respondeu para Rochel? Diz o Medrash, porque o Rochel falou para Hashem: Hashem, quando eu fui casado para Yaakov, e quando meu pai Loven pegou minha irmã Leia, e deu Leia para Yaakov. E na verdade, Yaakov e eu, Rochel, a gente preveu esta possibilidade que Loven vai tentar enganar Yaakov. E a gente fez um sinal secreto que só eu e Yaakov saibam desse simen. Então, isso é para quando chega a noite depois do casamento, para Yaakov saber que é eu e não minha irmã. E o que aconteceu? Falou Rochel para Hashem: eu entendi que a minha irmã vai ficar envergonhada. Então eu dei o meu lugar para ela. E eu ensinei para Leia estes sinais. O que foi o final da história? Que não só que Yaakov casou com Leia, ele também casou com o Rochel. Mas o Rochel deu o lugar dela para a irmã. Primeiramente, Rochel queria que ela seja a única esposa de Yaakov. Mas mais importante, o Rochel não sabia que Yaakov também vai casar com ela. Ela mames deu o lugar dela para a irmã. Então Hashem falou para Rochel que nesse mérito que você se colocou no lado e você deu o teu para a tua irmã, para você eu prometo Veshovu Banim Ligvulam. Então, quando chega Gimel Tammuz, e o Rebbe ensina para a gente sempre celebrar o olhar positivo. E quando nós estamos vendo que todas as sinagogas já reabriram, estão para agora reabrir, e nós estamos vivendo o Veshovu Banim Ligvulam, eu vou falar por quê. Por quê? Porque quando um Yid entra em um Beit Chabad, e mesmo que todo mundo no Shil, na sinagoga, eu gosto de ter o meu lugar, o meu cantinho. É muito bom, é muito importante. A questão é o que acontece quando um Yid entra na sinagoga e ele sente no teu lugar. Uma coisa eu posso dizer, que em todos os Batei Chabad, e especialmente no Brasil,
o calor humano, o Ahavas Yisrael, fazendo todo mundo que entra no shul se sentir em casa. Nós todos sempre demos o nosso lugar para um outro. O mesmo mérito de Rochel é o mérito da nossa geração. Sabe que algumas gerações atrás não foi nada assim. Alguém sentava no teu lugar, oi, vai. Mudou tudo. Isso é o mérito do Rebbe. E isso é o mérito da nossa comunidade. E nós precisamos olhar nisso. E apreciar que nós somos Zakoim, que nós temos o mérito de ter um shul. Por causa do grande Ahavas Yisrael que a gente pratica, especialmente dentro dos nossos shuls. E eu quero compartilhar uma história do Rebbe que inspira para a gente essa atitude de sempre dar o nosso lugar para um outro Yid. E a história, entre muitas histórias, aconteceu nos anos de 40, na década dos 40, 1940 algo. O Rebbe, já casado com o Rebbetzin, mais de 20 anos, sem filhos. No grande dia do Lag BaOmer. Lag BaOmer é o dia, especialmente em Chabad, em Lubavitch, que os nossos Rebbes dão brachas para ter filhos. Mesmo quando se necessita um milagre, Lag BaOmer tem milagres. O Frierdiker Rebbe fala para o Rebbe, agora é um Eis Rotzen, agora é um tempo especial nos céus, pede o que você precisa. Imagina você, quando o Rebbe te fala, agora é um momento especial, pede para algo. Imagina uma pessoa que não tem filhos depois de ter casado 20 anos. Naturalmente, você pede imediatamente, Rebbe, brocha para filhos. Zarachai vekayoma. O que é o Rebbe? O Rebbe ouviu que agora é um momento especial. A primeira coisa que entra na cabeça do Rebbe é, deve ter um Yid que não tem filhos. Não é um outro Yid. E entrou na cabeça do Rebbe um grande Yid, Olav Hasholem, Rav Moshe Pinchas Katz, que foi o Gabbai do 770, também já casado há muitos anos, sem nenhum filho. O Rebbe foi correndo. O Rebbe achou Moshe Pinchas Katz. O Rebbe levou ele para o Frierdiker Rebbe. E o Frierdiker Rebbe deu para ele um brocha. E de fato, Baruch Hashem, no próximo ano, nasceu para ele e para a esposa, Ze'ev Yechetzkel Ben Mindel, que ele esteja um refuah shalema. Um filho, um Nes. E Baruch Hashem, Zevel Katz, Baruch Hashem tem uma grande família hassídica. Depois que o Rebbe deu o lugar dele para um outro, o Rebbe também pediu para ele. O Rebbe pediu, Rebbe, a gente também precisa de um brocha. E infelizmente o Frierdiker Rebbe respondeu, esse momento especial, o Eis Rotzen já passou. E a gente sabe o final desta história, por enquanto. O Rebbe não tinha filhos. O Rebbe mamish deu o lugar dele para um outro. Então hoje Gimel Tammuz, quando a gente foca hoje na nossa ligação com o nosso Rebbe, a gente pega mais inspiração de todas as atitudes do Rebbe, focando agora neste conceito de praticar Ahavas Yisrael. E agora dentro das nossas sinagogas, de dar o nosso lugar para um outro, que nós precisamos saber que a nossa geração, nós temos o mérito. E por isso o Veshovu Banim Ligvulam não vai ser somente que as Bate Chabad vão abrir, que todas os Bate Knesias e Bate Medrashas vão reabrir, mas nós vamos ver com os nossos olhos que realmente o Rebbe nos fala que nós vamos celebrar a redenção, começando que Yamoid Melech HaMashiach, e o Melech HaMashiach vai reabrir a sinagoga principal, o Beis HaMikdash HaShlishi, que isso se realiza hoje, Mamish, Chevre, seid gesund, und noch einmal seid gesund, und noch einmal seid gesund, e isso, que a gente só temos boas notícias de compartilhar juntos, que a gente consigamos fabrenguem juntos, em pessoa, um com o outro, um país com o outro, o mundo inteiro com o mundo em Yerushalayim, com o Beis HaMikdash, com o nosso Rebbe, hoje, Chevre, L'chaim, L'chaim, V'Levroch.